Paz del Señor, mis hermanos, que Dios los bendiga en el amor del Señor. Yo soy el pastor Anderson, pastor de las iglesias misioneras Cristo para Todos aquí en Perú. Somos parte de la misión Trino, una misión interdenominacional con el objetivo de llevar Cristo a las naciones, ese glorioso mensaje, trayendo esperanza a los corazones de aquellos que buscan por ese refugio en Dios y en su palabra, y haciendo conocer a aquellos que aún no conocen essa gloriosa palavra. Mis hermanos, estes mensagens estão sendo gravados com a finalidade de alcançar, edificar a igreja do Senhor nesses tempos em que não podemos abrir nossas congregações, obedecendo às autoridades constituídas por Deus e em precaução quanto a esse vírus extremamente contagioso. Então, este mensagem é preparado para ti com muito carinho. Estamos trayendo enseñanzas sobre a família, de maneira que sua casa pueda ser edificada em la palavra de Deus. Aleluias. Desta maneira, meu irmão, minha irmã, quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor, que está em Efésios capítulo 5, versículo 25. O apóstolo Pablo habla de la seguinte maneira: Maridos, amad a vuestras mujeres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ella. Glórias a Deus. O apóstolo Pablo está dizendo que o amor del esposo hacia sua companheira é o mais elevado, porque é semejante ao amor que Cristo ha tenido por sua igreja. Esse amor incondicional, esse amor sacrificial, um amor de entrega, um amor de renúncia, renunciando a si mesmo. É como o apóstolo Pablo declara em Filipenses capítulo 2, verso 5. Haja, pois, em vosotros este sentir que houve também em Cristo Jesús, el cual, siendo em forma de Deus, não estimou el ser igual a Deus como coisa que aferrar-se, sino que se despojou a si mesmo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, e estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Um amor incondicional. Não é a maneira que nós estamos vendo o amor nos dias de hoje. Tristemente, o número de feminicídios, o número de abandonos, o menosprecio, a mulher sendo tratada como um objeto. Lamentavelmente, os homens miram dessa maneira, não todos, não ponemos todos em um costal, senão vamos parar dentro desse costal juntos a ellos. Então não é assim. Não todos são dessa maneira. Há aqueles que tratam sua esposa com muito carinho, com muito apreço, e existe sim a família, aunque a sociedade intenta de todas maneiras destroçar com essa imagem, dizer que o matrimônio é uma instituição falida. Não lo é. Temos experiência própria, miramos aqui entre nossos vecinos, em la sociedade, que todos estão sonhando em constituir família, e se há algo que destrui o homem, o ser humano, é quando a família é desestruturada, quando a família não va bem, algo não está bem, vemos que a sociedade está enferma. Então é necessário uma família saudável, e à luz da palavra do Senhor, temos a base para um matrimônio feliz, que é o amor. Que amor é esse? Não é o amor das telenovelas, não é o amor que vemos em teatros, revistas. Não, o amor exemplo, o exemplo de amor é o de Cristo, o que Cristo ha tenido por sua igreja. Como ha sido esse amor? Declara a Bíblia que esse amor, estando o Senhor Jesucristo em la semana de la Páscoa, na semana em que seria sacrificado o Cordeiro Pascual, e o mesmo Cordeiro que havia profetizado, declarado Juan el Bautista, quando mirou o Senhor Jesucristo venindo, falou: e aí o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus de la Páscoa. Quando os israelitas iam sair do Egito, da esclavitud, eles mataram um cordeiro, e quando o ángel da morte passou por Egito, hirindo a todos os primogênitos, aonde havia a sangre daquele cordeiro, aquela casa não era alcançada. E onde está a sangre de Jesucristo, estamos seguros de que aí está a bendição
de Dios. También el Cordero, hablado en Isaías capítulo 53, el Cordero el siervo sofredor, aquele Cordero siervo que nosotros encontramos en la profecía de Isaías 700 años antes de Jesucristo. Glórias a Dios. En la semana de la Pascua, el Señor Jesucristo está con sus discípulos en Betania y los principales sacerdotes están en Jerusalén, tramando, haciendo una manera de prender al Señor Jesucristo y matarlo. Pero ellos no querían hacer eso durante la Pascua para no generar un motín entre la gente, una aglomeración entre el pueblo. Entonces, en este momento, ellos están tramando hacer eso. Y en Betania, Jesucristo está en la casa de Simón, un curtidor, y llega una mujer con un vaso de alabastro carísimo, y rompe aquele vaso e echa el aceite, la unción sobre Jesucristo, aquele perfume muito agradável, caríssimo. E os discípulos começam a questionar especificamente Judas, e habla, esse perfume poderia ser vendido e dado a los pobres. Jesucristo repreende e habla de la buena atitude de aquela mulher, que ella estava preparando ele para a sepultura. Os pobres sempre temos com nós, sempre podemos atender, pero não sempre estarei com vosotros, dijo el Senhor Jesus para Judas, para os discípulos. Judas saiu molesto, el demônio, Satanás entrou em ele, e ele foi hasta os principais sacerdotes e planeou entregar ao Senhor Jesucristo por 30 moedas de plata. El Senhor Salvador del mundo sendo vendido por 30 moedas. Esse é o pago que o pecador dá aquelas pessoas de extremos valores. Nada, trata como um objeto, como nada. Judas não ha visto quem estava delante dele, a importância da pessoa. Aquela mulher pecadora ha visto que ele se merecia o melhor e ha dado o melhor que havia em ella. Nosso Senhor merece muito mais, pero dentro de nossas condições, aquela mulher ha dado o melhor que tinha. E o Senhor Jesucristo alabou a atitude daquela mulher e declarou: aonde quiera que seja predicado esse evangelho, hablará o que essa mulher ha hecho para comigo. Glórias a Deus. Aqui estou eu contando essa história tal como o Senhor Jesucristo ordenou. Passada essa situação, nosso Senhor vai para a cena, a Santa Cena do Senhor. Está com seus discípulos em um aposento alto, el qual ele indicou a seus discípulos que vá por ele, preparem a Santa Cena. E aí o Senhor parte o pão e declara: este é mi cuerpo, que é partido por vosotros. Haced esto todas as vezes que comieres em memória de mim. Glórias a Deus. O Senhor Jesucristo estava dizendo que o sacrifício que ele ha hecho foi por seus discípulos, foi por la igreja do Senhor. Ele tomou também a copa e repartiu entre seus discípulos e falou: este é mi sangre, el sangre del nuevo pacto. Pacto en la sangre de Jesucristo, como el Cordero que manchó los umbrales, su sangre, los umbrales de la puerta, haciendo con que la muerte no tuviera poder sobre aquellas familias en Egipto. Este mismo sangre ahora del Cordero Jesucristo, livrándonos de la muerte eterna, aleluya. De ahí los discípulos cantan unos hinos e vão para o Getsemane. Depois de compartilhar uma copa de comunhão, o Senhor Jesucristo vai orar angustiosamente, ao ponto de sudar gotas de sangue no jardim do Getsemane, por aquilo que seria o maior dolor de todo, o mais difícil desafio para o Senhor Jesucristo. Ele não estava orando quanto ao menosprecio que ele ia sentir por as pessoas. Ele não estava orando quanto à cruz de espino que ele teria que vestir, de escarnizá-lo como hicieron os guardias, os sacerdotes. Ele não estava angustiado por essa situação, não era por la cruz, aunque os clavos sí dolieron en él, la lanza que lo traspasó, los chicotes que ele recebeu, não era essa a oração de Jesucristo naquele momento. La angústia del Senhor é porque ele iba a tomar a copa de la ira de Deus. Esta copa de ira significa que todo o pecado de todos aqueles que creiam em ele, de toda a humanidade, estaria sobre ele naquele momento. E como Deus, o Padre, não tem parte com o pecado, e naquele momento ele receberia o rechazo de seu papá, com quem ele durante toda a eternidade compartilhou e comparte a glória. E naquele momento ele não ia ter a presença de papá. Se há uma angústia
para toda a humanidade é saber que está lejos de Deus, que estão lejos de Deus. Aquella foi a angústia do Senhor Jesucristo, porque ele sabia que na cruz seria transferido o pecado de toda a humanidade para ele, e neste momento o Padre não lo miraria. Tal é a oração do Senhor Jesucristo, o clamor do Senhor Jesucristo: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus mío, por que me desamparastes? Porque naquele momento o pecado de toda a humanidade, su pecado, mi pecado, estava sobre o Cordeiro de Deus, quitando do mundo a muerte que nos separava de esse maravilhoso Deus. Aleluia, é o Deus que entregou a seu Hijo. E naquele jardim, o Senhor Jesucristo se viu abandonado por seus discípulos. Ele se viu abandonado por os principais discípulos que caminhavam com ele mais de cerca. Ele se viu abandonado por todas aquelas pessoas que o buscavam por milagros, mas naquele momento de angústia ele se viu solo. De aí chega os guardas, o Senhor Jesucristo, sabendo o que ia a suceder, se antecipa a eles: ¿a quem buscais? Disse o Senhor Jesus. Eles declaram: a Jesús el Nazareno. Assim identificavam o povo judío a Jesucristo: Jesús el Nazareno, el de Nazaret. Dessa maneira, o Senhor Jesus antecipa e pergunta: a quem buscais? Eles declaram: Jesús el Nazareno. Todos eles, temblando, se vão para trás e caem em terra. Novamente volvem a perguntar e algo: aqui estou, pero deja mis discípulos para que se cumpla. De aqueles que o Padre me ha dado, ninguno é perdido. O Senhor Jesucristo se entrega e vai para o Sinédrio, o julgamento entre os judíos, os principais sacerdotes, líderes da nação, e buscam de toda maneira uma acusação. Não encontram uma acusação contra ele. Vem um falso testigo, duas pessoas, e dizem: ele falou que destruiria o templo e em 3 dias lo reconstruiria. E essa blasfêmia aún assim não foi suficiente para convencer os sacerdotes, o sumo sacerdote. E ele pergunta, o sumo sacerdote pergunta: ¿eres tu el Hijo de Deus? Jesucristo declara: tú has dicho, e desde agora vereis al Hijo de Deus sentado à destra de Deus. O sumo sacerdote rompe suas vestes e declara: ¿de que mais testigos necessitamos? Hemos escuchado de seus próprios lábios que ele é o Hijo de Deus. Ele declara ser o Hijo de Deus. Bajo essa declaração do Senhor Jesucristo, começam a humilhá-lo, golpear seu rosto, vendam seus olhos e golpeia, profetiza: quem te ha golpeado? Golpeavam a nosso Senhor, murmuravam contra ele e levaram ele para o governador Pilatos. Delante de Pilatos, Jesucristo tinha 2 acusações gravíssimas. Uma de ser o Hijo de Deus, blasfêmia para o povo judío. A outra acusação, levam ao Senhor Jesucristo ao governador Pilatos e aí têm 2 acusações contra ele. Quais são essas 2 acusações? Uma, quanto ao povo judío, Jesucristo se declara ser o Hijo de Deus, e isso era uma blasfêmia para aquele povo que não creiam que ele era o Messias. Al declarar-se el Messias, el Hijo de Deus, ele se hace rei, porque o Messias era ungido que também era rei, e se haciendo rei, ele se levanta contra César, o governador romano. Então, a acusação contra Jesucristo era religiosa e política, declarando-se Hijo de Deus e declarando-se oponente a César, oposição a César. Bajo essas acusações, nosso Senhor Jesucristo é sentenciado à morte. Pilatos, sabendo que Jesucristo era inocente, em sua consciência dizia que o Senhor era inocente, temendo na rebelião, covardemente entrega a nosso Salvador para ser morto, pero todo era para que se cumpla a salvação de parte de Deus para nós que hoje creemos em seu nome e hemos sido perdonados de nossos pecados. Glórias a Deus, justificados en Ele. Aleluias. De aí começo na humilhação por parte dos soldados romanos. É chamado a guardia en el pátio principal. E aí ponem no Senhor Jesucristo a corona de espino. Que triste. Nuestro rei utilizou uma corona de espino. Vestiram en ele uma roupa escarlata, rojo, que os reis utilizariam, e começam a arrodilhar-se delante de ele e declarar: ó rei, salve, ó rei, e começam a golpear ao Senhor. Depois de
zombar de Ele, de blasfemar contra nosso Senhor Jesucristo, injuriá-lo, aqueles guardas começam a castigá-lo. 39 chicotadas. Los chicotes de los romanos en sus puntas tenían pedazos de fierros, trozos de fierros y pedacitos, trocitos de huesos, animales muertos que ellos despedazaban sus huesos y ponían en las puntas. O sea, al momento de cada chicote, 39 chicotadas, 40 menos una, como era la regla. Esos soldados, al volver el chicote, venían trayendo pedazos de carne de nuestro Salvador. Esta é a maneira que ele amou a igreja e se entregou por ela. Nosso Senhor é humilhado, fortemente agredido naquele átrio del governador, da casa del governador, e é levado o Senhor Jesucristo para o monte de la calavera, el Gólgota, aonde o Senhor camina la via crucis e tem que enfrentar o pueblo murmurando, muitas pessoas aí zombando de ele, vendo passar aquele que sanava muito, agora abandonado por todos. Sanava muitos e agora está abandonado por todos. O Senhor Jesucristo chega ao Gólgota e é crucificado junto a dos ladrones que também lo injuriavam aí e estavam menospreciando ao Senhor. Os principais sacerdotes passavam maneando sua cabeça e dizendo: "Bah, sanou a muitos e a si mesmo não pode salvar-se. Descienda de la cruz e creeremos em ti." Mentira, não creeriam no Senhor. Estavam murmurando, blasfemando contra Deus. Declara a Bíblia que de meio-dia hasta las 3 de la tarde houve tinieblas em toda a terra, e o Senhor Jesucristo em aquela cruz declara: "Tenho sede." Eles mojam uma esponja com vinagre e entregam ao Senhor. Al sentir aquele vinagre, declara: "Está consumado", e entrega seu espírito. Declara a Bíblia que naquele momento houve um temblor, o velo del tempo se rasgou de arriba a abaixo, aleluias, e isto significa nosso acesso a Deus, anteriormente impedido por el pecado de Adão, agora permitido por el sacrifício de Jesucristo, aleluias. Nosso Senhor muere naquele momento, se entrega e descende às profundezas del Seol, e aí ele mata aquele que nos destruía. Ele vence a muerte de la muerte e a muerte de nosso Senhor Jesucristo. Escreve Joe Owen, um grande teólogo cristiano, maravilha de livro, em espanhol não me acuerdo seu nome agora, he hecho uma tradução do português, e este teólogo ele declara que Jesucristo matou a morte. Ele ha hecho uma sabotagem contra a morte, entregando-se a si mesmo na cruz, e quando ele descendeu allá, ele tomou as chaves que estavam nas mãos del maligno, destruindo famílias, destruindo a criação de Deus por muito tempo, pero agora ele tem a vitória, toda a autoridade está sobre o Hijo de Deus, aleluia. No terceiro dia ele ressuscita e passa de la muerte para a vida. Ele sube à destra de Deus e hasta hoje ele sigue amando-nos, porque declara a Bíblia que ele intercede à direita de Deus por cada um de nós e não nos ha abandonado. Muitos líderes morreram e deixaram seus seguidores huérfanos, pero nuestro Senhor não nos ha dejado huérfanos e enviou de seu Santo Espírito para que haga morada em nós. Esse é um amor incondicional, um amor de entrega, um amor que não abandona em momento algum. O Senhor Jesucristo declara: "E aqui, eu estarei com vosotros todos os dias, hasta el fim del mundo." Aleluias. Esse é o amor que o Senhor quer de nós. Esse é o amor que Deus declara em sua palavra através do apóstolo Pablo, que nós amemos a nossa esposa, nossas esposas. Marido, amad vuestras esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ella. Aleluia. Glórias a Deus. Esposo, você que tem essa reina dentro de seu hogar, ella merece lo mejor de ti. Ella merece lo mejor de ti. Aleluia. Glórias a Deus. Viva um matrimônio à luz da palavra de Deus. As bases do matrimônio cristiano é que Deus planeou o matrimônio como algo global. Todas as pessoas devem ter um companheiro, uma companheira, e devem multiplicar-se, marido e mulher, para que puedan multiplicar-se.
Deus dá estruturas para nosotros, ejemplos de cómo tener nuestro matrimonio. Uno es la paz en el corazón, tener paz en el corazón contra la persona que estás. Otro ejemplo es si esa persona honra a los padres. Si no honra a los padres, ¿qué honra dará a ti? Outro exemplo é não buscar casas de profetas. Essa é a normalidade, você entender que todas as coisas estão fluindo para que essa pessoa seja sua companheira. Outro exemplo é a santidade. O sexo antes do matrimônio, fora de ele, é pecado ante Deus. A santidade sigue sendo de grande estima para Deus dentro do relacionamento. Assim que se não aguentam esperar, se não sabem guardar-se um para o outro, para seu cônjuge, não é um amor sincero. Está afadado a não dar certo. O selo, um selo que domina, que não permite que a pessoa hable hasta com familiares cercanos, não dará certo. Tenha cuidado quanto a esses invertimentos, porque não é de Deus. A pareja que dá certo, o exemplo de matrimônio, é aquele que tem como base a unidade. Os dois têm o mesmo pensamento, sentimento, propósitos. E dessa maneira nós vamos sabendo o matrimônio, como Deus quer, as bases desse matrimônio, pero o exemplo principal é o amor de Cristo, como Cristo ha amado sua igreja. A fidelidade é essencial. O matrimônio não foi estruturado para receber a infidelidade conjugal. Isso destroça a família. De maneira que seas fiel, seja sincero com seu cônjuge, sua companheira, companheiro. Isso demanda, pide a palavra de Deus se é necessário. É necessário. Quando você é infiel a seu companheiro, sua companheira, você está exponendo ela a los demás, exponendo ele a los demás. Isso está em Provérbios capítulo 15 ou 5, não me acordo a hora, declara que nós iremos deleitar-nos em nossa companheira, no caso de las mujeres, para não exponer a las calles aquilo que é nossa fuente, lo que sacia nossa sed carnal, humana. Es la compañera, es el compañero. No tenemos que buscar afuera, tampoco exponer lo nuestro afuera. Al exponernos, al sermos infieles, estamos diciendo que nuestra compañera también puede ser. Es un pacto, es una sola carne. Y cuando uno se expone al otro, debe haber fidelidad dentro del matrimonio. Sigamos el ejemplo de Cristo. Estoy seguro que delante de todos esses passos que el Señor dá em su palabra, nosotros vamos ser más que vencedores. Glórias a Deus. Essas enseñanças são para edificar sua vida. Uma vez que a igreja não está aberta, através das redes sociais, estamos alcançando ustedes, hermanos em Cristo, principalmente los de nossa congregação. Nos preparamos para poder edificar-los. Sabemos que há muitos outros cristianos que podem acompanhar nossos vídeos, pero esses têm seus pastores, têm suas congregações. Queremos que todos sejam edificados. Además de esto, somos um solo cuerpo em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Tengamos cuidado sempre com o que escuchamos. Surgem muitos pensamentos e é importante que tengamos a palavra de Deus como guia. Glórias ao Senhor. Também respeito a isso, tenha muito cuidado quanto ao vírus. Não desobedeçam às autoridades. Sabemos que o sol nasce para todos e esse vírus ha venido para todos. Muitas pessoas não entendem porque alguns cristianos evangélicos também estão sendo contagiados. É porque é uma peste globalizada, é uma pestilência na qual Deus permitiu. E a regra para não ser contagiado é obedecer. Obedecer, cuidar-se muito. Hasta mesmo pessoas que obedecem estão sendo contagiadas. Então não é uma questão de que não ora muito, que não crê em Deus, não. É que Deus está permitindo que isso suceda, e se Deus permitiu, permitido está. Amém? Então, não abriremos a congregação hasta uma segunda ordem, não estaremos realizando visitas para não levar o vírus, e não receberemos visita para não trazer o vírus também. Dessa maneira, estamos alcançando um ao outro, podendo ser edificados, contactar-nos, salvo situações em que temos que estar aí para apoiar,
como familiar, como hermano en Cristo, de repente necesita el apoyo, sí, ayudemos unos a los otros, pero al máximo que podamos precavernos, cuidarnos, haga eso y será de provecho para toda la sociedad. Amén. Que Dios los bendiga en el amor del Señor. Una cosa más. Mis enseñanzas bíblicas son búsquedas en materiales de Escuela Bíblica Dominical que he tenido, pastor Erinaldo Renovado de Brasil, pastor Neil Barretos, Augustos Nicodemos, Hernández Dias Lopes, Bíblia de Estudio Pentecostal em espanhol, Bíblia de Estudio John MacArthur, e dessa maneira eu posso trazer uma enseñanza para vocês. Então, muitas coisas que hablo não vêm de mim, têm os méritos, a honra essas pessoas que eu investigo, e assim eu não estou plagiando o trabalho de nadie, tomando o trabalho, a frase ou a enseñanza, também John Piper, eu acompanho, e glória a Deus poder compartilhar com vocês enseñanças que tenho al investigar essas pessoas. Amém? Glórias a Deus, que Deus te bendiga. Um beijo a todos vocês, cuídense muito, los quiero muchísimo. Hasta pronto.